Isso é um banda raiz, Mizife? Fala, família! Ué, mas tá pitando no podcast, Chico? Pode isso? Pode isso? Minha mãe deixa. E é assim que a gente começa o episódio 67. Voltar pro podcast, desculpa. Pode voltar. O episódio 67, seu podcast 67. favorito, Umbanda Raiz. Seja muito bem-vindo, espero que você aproveite este episódio. Camila Maia, qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar de consciência antes do fenômeno, Brenão. E que fenômeno é esse? Uns fenômenos espirituais aí que acontecem, tio Gu. É isso mesmo que nós estamos trazendo hoje? Primeiro agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, né? De forma muito singela, agradecer pelas doações que Exatamente. nos permitiram hoje a compra de materiais. Recebemos R$2.000 de doações e gastamos R$2.300. 2.300, compramos microfone, recebemos uma mesa. Também um pouquinho mais, recebemos doação, né, tio Gu? Os refletores de luz, etc. Então, vocês estão de parabéns, porque quando você doa para uma proposta que é igual a nossa de dividir conhecimento, você está ajudando várias pessoas em vários lugares que às vezes você nem imagina, né? Eu falo que é efeito borboleta. A borboleta bate a asa aqui e vai refletindo aí, e é o que nós estamos fazendo aqui. E eu continuo querendo dar palpite. Então, já que nós estamos com um episódio tão gostoso, né? Tão bom de mexer, né? Exatamente. Vamos trabalhar com isso. Vamos Esse é trabalhar. para mexer mesmo, para despertar aí o espiritual. Nosso objetivo com esse episódio é esse, né, Brenão? Trazer esse despertar espiritual. E a gente agradece as pessoas que doaram e a vocês também que estão Já são... dispensando um pouquinho do tempo aqui com a gente. Exatamente, já são 67 episódios. Primeiro episódio, se você entra aqui no Spotify, o primeiro episódio foi no dia 14 de março, se não me engano, de 2025. Então nós temos mais de um ano já de podcast. Meu Deus. Daqui a pouco 1 ano e meio. Eu espero nos próximos 40 anos, né? Pra gente fazer bastante podcast. Tá aqui fazendo Vai chegar que não vai ter nem podcast. assunto, mas nós inventamos alguma A coisa. gente arruma, né? a gente volta Né? e regrava os primeiros. Bom que o Breno já traz a gente cadeira de roda, oxigênio, né, Breno? Oxigênio. Vamos lá. Qual que é a Bora. pergunta? Hugo, consciência antes do fenômeno, desculpa. Nosso objetivo é despertar espiritual mesmo das pessoas. E eu queria saber se tem algum relato, Hugo, de fenômeno aí, de como era no passado. Eu sei que os fenômenos, eles vieram para trazer o pessoal e para a galera poder acreditar no que estava acontecendo. Né? Legal você falar no passado, porque não que eu seja da década de 70, né? Eu li alguma coisa Alguém te sobre a contou. da década de 70. Ficou uns negócios aí escritos. Mas né? o que eu li, o que eu vivenciei, tô brincando, né? Eu sou da década de 70. Antes, cara, a Umbanda tinha uma pegada muito forte a nível de fenômeno. Terreiro do seu fulano de tal. O guardião tá baixando lá e tá fazendo chover na hora do rito. Ou então tá fazendo, bate palma, cai pedra em cima do telhado. Ou então o Exu chega lá, bebe 30 litros de cachaça e o médium sai zerado. Então isso atraía, todo mundo queria ir lá para poder ver o negócio. Nós não éramos atraídos só pela questão da fé. Nós éramos atraídos pelo fenômeno. E parece que deram um corta-luz lá, no plano espiritual, apagaram a luz lá e, tipo assim, os fenômenos começaram a descer. Inclusive, tô até lembrando aqui agora do caso do Seu Sete da Lira, Seu Sérgio da Lira tem até o livro, né, Hugo? que é da década de Eu 70. pesquisei aqui porque eu acho que é um relato de fenômeno muito interessante pra gente ter aí e pra entender como era mesmo. Chamou o Fenômeno Seu Sete da Lira, é da médium Cacilda de Assis, quem escreveu foi Christian Siqueira. É pra entender mesmo o que era litros e litros de cachaça em 2 horas de gira, né, Hugo? Um médio só, bebendo, cuspindo, fogo Não, os e ritos- tudo acontecendo. Os ritos dele eram no estádio do Maracanãzinho. Aconteceu com mais de 30 mil pessoas, né? Sim, e chegava lá, colocava a fila assim, ia jogando cachaça, cuspindo cachaça, ia curando os caras de doença, de tudo. Um dia, isso aí tem até no YouTube, colocaram ele dentro do carro e ele foi pro programa do Chacrinha, que era um programa famosão na época. Chegou lá, ele baixou, cantou os pontos dele, o nego incorporou dentro de casa. Na época do governo militar ainda, diz que a mulher do presidente da República era militar, incorporou dentro de casa. Nossa. Os Esse fenômenos aconteciam na televisão, gente. Esse Exu era Olha isso que loucura. tão top assim, em efeito físico, que ele movimentou o Brasil inteiro.
Tipo assim, era style ser do seu set da gira. O cara colocava adesivo no carro, usava camisa, etc. Tipo, estou bem guardado. Mas como eu falei antes, fizeram um corta-luz. O Astral entendeu que o pragmatismo é importante, a prática é importante, mas a essência é muito maior do que isso. Tem que ser maior do que isso. Porque Jesus curou, não curou? Ele curou cego, curou aleijado, fez morto, levantado. Alguém respeitou ele por causa disso? Não colocaram o irmãozinho na cruz? E o exemplo dele está respingando a gente até hoje. Então, efeito físico é um atrativo. E também na Umbanda esotérica nós temos uma crença de que a primeira chamada, né, essa primeira etapa da Umbanda materializada, que começou em 1908 com Zélio, muito antes ainda com o Caboclo Uruguçu e com outras manifestações que os índios tinham, que os negros tinham, a nível de atavismo e de mediunidade, começou muito antes disso, mas ela, tipo assim, organizou a partir desse momento, 1908 para cima, nós percebemos que a espiritualidade, cara, ela tem todo um processo, toda uma rotina que ela vai dando e puxando, para que o homem volte para ele mesmo. Que o ser humano se encontre com ele mesmo. Independente de consciência coletiva, que é um tema assim, que até é muito desajustado, eu penso que se você for boa, ele for bom, eu for do bem, o Rafa do bem, se a gente se juntar ou não juntar, o bem vai prevalecer. Tanto é que existe uma atração para a desgovernança, para as pessoas que não têm essa capacidade de vibrar e gerar harmonia através de grau de consciência. Então, na década de 70 acontecia isso, nós baixávamos no terreiro para ver, etc. E depois foi um corta-luz, o negócio foi diminuindo. Não foi a qualidade da cachaça que mudou, não, né? Não foi nada disso. Foi tipo assim, um despertar individual. A gente pode dizer, Tio Gu, então, que hoje a gente vive com a doutrina com inteligência? Sim, eu acho que isso é que o ser humano precisa. Ele importar, né, trazer para dentro uma melhora no ponto de vista de interpretação, de entendimento das coisas, porque senão fica aquela questão fenomênica que vira uma festa. Nós sabemos como é que a banda de Umbanda funciona hoje. Muitos terreiros fazem uma decisão para a parte alegórica. Já falei isso antes, vou repetir. Tem terreiro que é igual Hollywood. Chega lá, tem luzes, tem tudo, tem fogos, etc. Mas o coitado do espírito que precisa manifestar e dar o recado tem pouca evidência. E isso não traz mais nada para ninguém. Por quê? Está todo mundo meio cansado desse negócio. Falei também, e vou repetir aqui, ó, aquela irmãzinha nossa lá que, de forma, dentro da consciência dela, dentro das crenças dela, previu que no Jogo do Brasil ontem, dia 24... dia 24 de junho de 2026, que no jogo ia aparecer uma nave e abduzir os jogadores, etc. Caraca, irmão, pô, dá um time aí, viu? Pelo amor de Deus, me ajuda, né? Tem até os memes famosos, né? Falaram que os ETs viriam, mas teve um engarrafamento lá em Marte, eles não conseguiram passar do sinal e não chegaram para abduzir. Deixa eu ser patriota aqui, tem até o Vini Júnior, né? O Vini Júnior, né? Tipo assim, deixa a pessoa numa situação desconfortável. E detalhe, com apoio de rede de TV, televisão fomentando aquilo. Então, para quê? Para poder vender imagem? Nós, claro, a televisão precisa de produto. Só que o produto pode ser um produto mais peneirado, né? Inteligente, né? Melhorado. Então, quando você me pergunta de inteligência, a espiritualidade quer inteligência. Porque nós somos manipulados o tempo todo. E essa manipulação pega onde nós não tratamos. Pega nas nossas doenças. E a maior doença que nós temos é a inconsciência. A maior doença que nós temos é a inconsciência. Por quê? Se você não melhorar o seu campo de razão, para poder pré-julgar ou julgar uma coisa para você, e a partir dela você tomar suas decisões, você é manipulado. Justamente. Eu não falo o tempo todo que as coisas já estão prontas e que nós somos convidados a participar de coisas que são prontas. Então, se está tudo pronto, você tem que ter grau de consciência para poder fazer a melhor escolha. Porque senão você vai entrar numa fila que você vai ser empurrado e quando você vê, você está dentro do sistema. E o sistema não para, não perdoa, não ajuda, deixa você sozinho, te faz brigar com o irmão, te faz brigar com o pai, com a mãe, etc., porque o sistema quer te manipular. Mas a espiritualidade não.
Então, quando ela desligou a chave da parte fenomênica e nos colocou assim dentro do campo da razão espiritual, as coisas ficaram mais fáceis. Tanto ficou mais fácil que hoje é fácil de identificar quem gosta de fantasia. Tio Gu, falando em fantasia, a gente pode dizer que a fantasia em terreiro, ela reflete a fantasia da vida fora? Com certeza. Você conhece várias pessoas que vivem de fantasia. Sim. Você também deve conhecer. É normal na nossa vida pessoas que criam um nicho que a gente percebe que não é dele, mas ele quer ser rei naquele nicho e acaba se vendendo de uma forma, às vezes, até chata. Quando é da natureza da pessoa, problema dele. Agora, quando aquilo afeta uma coletividade, aí barbas de molho. Porque depois pode ter uma reverberação contrária. Há pouco tempo atrás, não vou citar o nome, mas uma doutrina espiritualista ou mística descobriram que o líder estava violentando as mulheres lá, usando da doutrina e etc. Puta, isso aí joga por terra tudo aquilo que está sendo construído de bom. E se você não falar o nome, vai ficar bem oculto aí mesmo, porque tem vários, né, tio? Não, isso é todo dia, toda Acaba que hora. acontece pra todo lado, né? Todo dia, toda hora. Mas é efeito do quê? Da inconsciência, da vaidade, do apego, do ódio, né? Eu já dei curso de parapsicologia que eu mostrava as pessoas entrando em terreiro e agredindo as outras dentro de uma sessão espiritualista. Sim. E com agressões gravíssimas. Mas por causa de quê? A porta de terreiro é aberta. E ali, tipo assim, para poder chegar naquele estágio, irmão, as coisas estavam andando já de mal a pior. E são coisas humanas e não espirituais. Porque uma vez aconteceu no terreiro de uma irmãzinha do coração, de bom coração inclusive, doar uma bicicleta para o terreiro. Só que o terreiro não tinha espaço para colocar essa bicicleta, que é um terreiro pequeno. Mas ela insistiu de levar a bicicleta para lá. Ela levou numa semana. Na outra semana, o ladrão entrou pelo telhado, pescou a bicicleta e levou a bicicleta embora. Levou a bicicleta e os vinhos só. Aí virou pro guardião da casa e falou assim: porra, mas vocês não vão proteger a casa, etc. E botei a bicicleta, era para vocês tomarem conta. O guardião falou assim: isso é um grande teste do apego, né? Se nós ficássemos por conta de uma bicicleta, o que seria da espiritualidade, né, meu irmão? É desse jeito. Então, nós vamos viver nessa roda que não passa de consciência, inconsciência, mas no fundo e no futuro a espiritualidade já tem um projeto pronto. E nós precisamos chegar lá. E vamos chegar. Vai demorar? Vai, com certeza vai demorar. Mas lógico que hoje você vê que os jovens estão sendo atraídos para a espiritualidade. Você abre uma gira, 70% da presença são de jovens. Idade máxima ali de 30 anos, mais ou menos, não desfazendo do nosso irmão. Mas na década de 70, esses irmãos cansaram dessa parte fenomênica, que não levava a nada. É porque o cara chegava em casa, tava do mesmo jeito, né? O projeto mais importante que era mudar a si. Você que não é jovem, acontecia. se eu te vender uma ideia que não é sua, você vai colar comigo? De jeito nenhum. Então eu prefiro jogar, ó, não tem fenômeno, tem espiritualidade. Você quer espiritualidade? Tá aqui, ó. Conduz ela que ela vai te libertar, vai te fazer feliz, bons julgamentos, vai cuidar da sua vida, vai fazer você reinar nesse mundo que poucos reinam. Essa é a pegada. Agora, quando vira fogos de artifício, festa, sambão, e banda de música, e Exu fantasiado, e caboclo pulando e dançando, escutando música, é tanto arquétipo que você vê, que você já nem sabe mais. E quando você fala um negócio desse, tem irmão que nem me conhece, nem sabe quem eu sou, e eu também não conheço, se sente ofendido porque ele faz isso. Não. Se você está consciente do que você está fazendo, você não tem que ficar com raiva de nada nem de ninguém. Você tem que continuar fazendo para ver o resultado disso. Você tem que experimentar para ver se isso é realmente verdadeiro ou se você pode cortar por baixo e dentro da simplicidade que a espiritualidade nos mostra. Né? Jesus, Orixalá, não Oxalá. Oxalá, o Orixá. Jesus, Orixalá, o nosso avatar para a Terra. Ele ficava batendo tambor, gritando, dando esperneando e fazendo acontecer? Não. Fazia com o que tinha, né, tio Gu? E Eu vou ele- curar o cego aqui com E o se quê? Com o fosse que eu assim- tenho na mão. E se fosse assim, A mão. ele faria também? Faria. Então, tipo assim, Jesus é um avatar que nos mostra que tudo é possível porque atende graus de consciência. E aí, tipo assim, eu não estou aqui fazendo uma reserva
para quem está num grau de consciência que precisa disso. Eu só estou falando que eu não faço e funciona. E falando assim, ó, a porta está aberta. Quem sabe também você não faz e funciona. Porque senão não funcionaria para mim. E assim a gente eleva o grau consciencial do nosso podcast e das pessoas que estão nos ouvindo. É né? verdade, Porque a gente traz luz para um fenômeno que era somente físico, talvez. o Pai Mata sempre dizia e escreveu nos livros dele, né, que a Umbanda é uma grande latrina, onde tudo que é dejeto é despejado nela, ela tem que se virar para poder devolver. Só que a Umbanda que nós estamos praticando agora está devolvendo isso, ó. Acorda, para de brincar, faz coisa séria, ajuda o seu grupo te ajudar e você crescer e fazer com que as coisas floresçam. Acabou aquele problema de escravidão espiritual que existe não só na Umbanda, em várias religiões. Uma escravidão espiritual que tem um Deus que é vingativo, que bate, que mata, que espanca, que vinga e que te julga, e depois você fica na mãozinha dele lá sem poder reclamar. Ah, você fez o mal, agora não. É muito mais fácil falar assim, ó, Deus está lá no lugar dele te esperando. Beleza? Faz o que você quiser e assume a conta. Não precisa de religião para isso, não. É por isso que a Umbanda é tão complexa, né? Porque a gente é tão livre, né? Não tem uma Bíblia, não tem... É a não liberdade tem que incomoda. O que você tem que fazer ou não, então faça por aí e depois a gente vê o que aconteceu. É igual a música do Raul Seixas, né? Arthur. Do Raul Seixas. Faz o que tu queres, pois é tudo Mas da é lei. tudo da lei. Mas depois você vai lá. Ele mesmo fez o que ele quis. Mas depois ele teve que ir lá e prestar conta. Com 49 anos, um espírito daquele escol, com aquela cabeça, etc. Embora com 49 anos, perdemos todos nós. Mas ele deixou o exemplo. E eu fiz o que eu queria. E eu paguei o preço que eu queria. E tem gente que quer pagar o preço do que quer, mas só que quer arrastar os outros. Quer arrastar Junto. coletividades, etc. E eu faço até um convite. Se você quer pagar o preço por assumir uma atitude, por que você não acorda e faça uma reversão de pagar um preço que vai te trazer benefícios e para os outros? Reverter essa questão, diminuir essa sequência de sofrimento, de tristeza na vida dos outros e na sua vida. Porque quem não está acostumado com alegria e felicidade e vive na tristeza é porque não experimentou o néctar da alegria e da felicidade. E às vezes é uma oportunidade que a pessoa precisa pagar para ele. Fechou? Fechou. Fechou com um grau de consciência lá em cima pra gente ter aí o nosso despertar e realmente acordar pra vida. Esse é um dos objetivos desse podcast, né? Eu Inclusive- continuo aqui palpitando e repito, hein? Minha mãe me deixa fumar. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Muito Valeu. obrigado pra você que ficou até aqui e gratidão por Nos todos ouvir. os cliques, compartilhamentos e comentários. E siga o podcast. Tchau, tchau.